Dizem que rir é o melhor dos remédios. De acordo com Aristóteles, o riso é exclusivo do ser humano. Esse é hoje um ponto de debate entre os cientistas. Já o humor não está em discussão, é exclusivo nosso. Continua, pra tu ver. É quando, por meio da nossa particular cognição, fazemos associações complexas que dão graça a um determinado fato ou ação. As pessoas gostam de rir e até pagam para isso. Eu quero muito ter um orfanato. Mas por que dar risada é tão agradável? Porque eu acho que cuidar de criança é uma coisa que relaxa a gente. Pelo menos desde o naturalista Charles Darwin, em meados do século XIX, o riso e o humor são discutidos por pesquisadores e filósofos. Mas quais são os significados do riso? Do que rimos e por que rimos? Qual é a diferença de um simples riso do humor propriamente dito? Será que, assim como o humor é exclusivo do ser humano, ou outros mamíferos são capazes de rir, como os ratos e os chimpanzés? Você tá ficando muito mandão. Em busca de respostas, a Univesp TV ouviu pesquisadores das ciências naturais e das ciências humanas. O humor, para análise do comportamento, é um comportamento verbal, ou seja, é uma linguagem que você aprende no decorrer da sua vida. Até os estudos de primatologia já mostravam que os primatas, os nossos primatas, se reuniam em cavernas para ventilar em uníssono, ou seja, para rirem. Não é? Então, o riso é parte, portanto, da sociabilidade humana. Nem sempre encontramos convergência entre os pesquisadores e muitas vezes pode haver polêmica, como é o caso de considerar o riso em outros animais. Riso, você pegou um bom exemplo desses em que a gente tem que ter muito cuidado ao comparar os comportamentos. Nós não somos os únicos a termos expressões, os outros animais têm também, mas você tem que decodificá-las. O resultado dessa busca você vai assistir agora. Começamos nossa pesquisa pelas ciências naturais. Os pesquisadores da biologia e da psicologia procuram respostas a ações como o riso por meio da comparação entre o homem e outros animais. É importante para nós estudar outras espécies animais. Na Universidade de São Paulo, falamos com a cientista Patrícia Izar, do Instituto de Psicologia. Patrícia é etóloga. É uma área na psicologia que vai olhar para o comportamento humano por uma perspectiva comparativa e pela teoria da evolução. Patrícia é coordenadora de pesquisas que observam um parente próximo do homem, o macaco prego. É que às vezes as pessoas me perguntam isso, né? Quando eu conto que estudo um macaco, a gente ouve esse tipo de pergunta. Ah, eles são como a gente, eles sentem ciúme. Não é esse tipo de comparação direta, né? É mais no sentido de entender quais são as pressões seletivas, quais são as causas próximas, o que é que atua aqui e agora para determinar uma ou outra estratégia comportamental, digamos assim. Rir está entre os comportamentos sociais dos primatas? O riso é do ser humano. E aí a gente vai encontrar o que seria bem mais cauteloso dizer que a gente tem precursores do riso. Então, o riso não teria surgido na nossa espécie do nada. Mas, especialmente, o contexto em que a gente vê essa expressão em não humanos é um contexto que a gente chama de brincadeira. Patrícia Izar convidou a nossa equipe para mostrar na prática o que ela queria dizer. Olá. Boa tarde. Então, aqui são as meninas trabalhando, assistindo aos filmes. Michele, o que a gente está vendo aqui nessa tela? Nós estamos vendo imagens de brincadeiras, então temos juvenis brincando, imaturos, né, infantes e juvenis brincando, de uma população de macacos prego do sul do Piauí. Onde é exatamente isso? Fica na cidade de Gilboés, ao sul do estado do Piauí. Você consegue também perceber facilmente quando eles estão nessa situação de brincadeira, que é uma situação que
que não tem exatamente uma funcionalidade ligada à alimentação ou ligada à reprodução, você consegue... Fica bem claro. Eles têm... É muito parecido com o cachorro. O cachorro também faz isso, né? De chamar para brincar. Ele tem um padrão de comportamento muito que a gente conhece, de olhar. E o macaco faz a mesma coisa. Então, eles têm essas brincadeiras de lutinha no chão e tem outras de pega-pega, por exemplo, né? Que você vê um correndo atrás do outro em volta de uma árvore, por exemplo. Não tem como ser outra coisa que não uma brincadeira, né? Aqui são duas fêmeazinhas. Então vai aparecer, mas sempre entre as folhinhas. Ali a gente vê a carinha ali. Aí, a boca. Bem claramente, é sempre essa boquinha. Então, percebe quando eu falei que a gente disse que é um precursor do riso? É essa cara relaxada, mas certamente não é idêntico ao nosso riso. A interpretação de Patrícia e suas colegas pesquisadoras é a mais comum entre os etólogos. Entretanto, na Universidade de São Paulo, há quem defenda uma associação mais direta entre o riso humano e o de outros primatas. Fomos assistir uma aula da professora Emma Ota, também etóloga, para uma turma de pós-graduação de psicologia. Ela falou de pesquisas sobre emoções com animais. Passo agora a falar de experimentos do Panksepp, né? De pesquisas com ratos, né? E ratos dando risada. Uma referência importante para Emma é o neurocientista norte-americano Jaak Panksepp. O Panksepp diz que a primeira vez que ele falou sobre esse estudo dele, ele estava falando para uma plateia de neurocientistas, tá? E que ele conseguiu perceber uma reação absolutamente gélida da plateia, né? Até que, ao final, o organizador do evento o puxa para o lado e fala: sua pesquisa é fantástica, mas será que você não podia parar de chamar isso de riso? Né? Chama de qualquer outra coisa, você tem aí um modelo muito interessante. O Panksepp diz: não posso não, eu vou continuar chamando de riso, é essencial para mim que seja assim. Assista ao vídeo de 1998, em que Panksepp mostra o experimento dele com ratos. As we have listened to animals playing, we have heard what appeared to be the sounds of laughter. And we studied these for a couple of years without quite understanding that this might be laughter. And then one day we decided to tickle some animals. And we realized that we had to look at the sounds at a very different register than we can hear. So we obtained these transducers that are called bat detectors that can bring very high frequencies down to our auditory range. And when we did this and we listened in, we could tickle animals and generate a lot of vocal activity that appeared to be laughter. These animals would begin to enjoy our company, and they would start to play with our hands, and wherever we would put our hands, they would follow it. And when we tested these animals to ask whether they were enjoying this kind of activity, the unambiguous answer was yes. A pesquisadora Emma Ota concorda com o neurocientista. É como se os psicólogos eles estivessem olhando o tempo todo ou maravilhados com a cultura, com os processos cognitivos superiores e não voltando o seu olhar para, vamos dizer, processos mais básicos. A tese de Jaak Panksepp não é popular entre os neurocientistas dos Estados Unidos. O pesquisador Robert Provine, da Universidade de Maryland, por exemplo, defende que som de brincadeira existe tanto em humanos quanto em chimpanzés, mas esses últimos, diferente de nós, riem na inspiração e na expiração. Ser um mamífero bípede permite ao homem coordenar a respiração, a corrida e a fala. Para Provine, o riso é instintivo, contagioso, estereotipado, não controlável e social, e não necessariamente significa humor. O primeiro cientista que se interessou em estudar o comportamento como uma forma de entender o ser humano foi Burrus Frederic Skinner, em 1936. Para o psicólogo norte-americano, o homem é um ser único e não só reage a estímulos, mas produz comportamento e modifica o mundo. Dentro dessa
vertente, eu diria que não há discordâncias de que fazer humor é um comportamento aprendido. A cientista Martha Hubner segue os ensinamentos de Skinner. Ela é a atual presidente da Association for Behavior Analysis, uma instituição internacional que representa os behavioristas. Martha nos recebeu no Hospital Universitário da USP, onde coordena o serviço de psicologia. Fazer humor é um comportamento verbal e, como um comportamento, ele é aprendido e a sua aprendizagem depende de 3 aspectos, né? O aspecto cultural, que depende da cultura onde aquele indivíduo está, o humor que ele vai aprender a fazer vai ser diferente, depende da sua história individual, que a gente chama de ontogenia, e depende também da filogenia, da espécie a que ele pertence. Aposte os cavalos de sua criação, os puro sangue. Acresce uma circunstância, o sangue deles não está puro, não. A gente diz na nossa abordagem que para fazer humor e para rir do humor, você precisa ter o que a gente chama de controles múltiplos, ou seja, você precisa ter múltiplos conhecimentos, porque você precisa compartilhar com o humorista a comunidade a que ele está se referindo quando ele faz o humor, e você também, como ouvinte, você precisa ser um ouvinte fluente, que compartilha a língua, que compartilha os outros aspectos sutis da cultura. Oi, a linha caiu. Eu tô tentando falar. Judite. Isso, sou eu. Exatamente, esse me achou. Esse aí sou eu, tá? Aí agora eu quero que não tenha mais eu aí. Eu espero. Skinner muitas vezes diz que a situação que nos surpreende, inusitada, ela nos faz rir, né? E esse comportamento, ele é complexo, porque para ele rir de uma piada, de uma brincadeira, de um trocadilho, né? Ele tem que entender os diferentes contextos. Rir daquilo que se compreende? Para entender do que riem os índios, o antropólogo francês Pierre Clastres conviveu com integrantes de uma aldeia de Chalupis, da etnia Guarani, habitantes da região de Gran Chaco, no Paraguai. O resultado é um dos 11 artigos escritos entre 1962 e 1974, publicados no livro Sociedade contra o Estado. Clastres observou os índios morrendo de rir após contar 2 histórias. Os protagonistas são o velho xamã, figura das mais respeitadas da tribo, e o jaguar, animal dos mais temidos. Os mitos descrevem o xamã como um líder ridículo e grotesco, já o jaguar, grande e tolo. A cada tropeço dos personagens, uma risada dos ouvintes. Rir do que se teme é uma espécie de vingança ou desmitificação. Mas o antropólogo defende que há uma intenção pedagógica no riso. Ao mesmo tempo em que fazem na esfera do mito aquilo que lhes é proibido no plano real, eles se divertem e transmitem a cultura da tribo. No próximo bloco, vamos falar da história do humor. Você vai assistir a uma entrevista com o professor Elias Tomé Saliba, do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.